da noite. Quero convidar os irmãos a se colocar de pé. Vamos receber o pastor Itamar Batista, ele que estará trazendo a mensagem oficial nesta noite. Glória a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Está todo mundo alegre? Alegre mesmo ou só está querendo impressionar o pregador? Maravilha. Abra sua Bíblia, então, por favor, na carta de Tiago. Não, Tiago não, Hebreus, capítulo 11, versículo 31. Enquanto você abre, eu quero externar a minha alegria de estar aqui. Agradeço o nosso bispo, o bispo Oídes, pastor Samuel, obrigado pela confiança, pastor Edmilson, e aos irmãos, todos aqueles que estão ligados aí pela internet, que Deus alcance vocês através dessa palavra. Glória a Deus. Quem já encontrou, diga amém. Capítulo 11 de Hebreus, versículo 31, diz assim: pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Amém? Sente dando glória, que hoje você sai daqui com a sua vitória, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, estou muito feliz com essa oportunidade, eu fico impressionado que na hora que eu cheguei na igreja, hoje eu fui um dos primeiros a chegar aqui na igreja, o pastor Luiz Almeida falou para mim: Itamar, você vai pregar hoje. Eu falei: moço, eu não tenho moral para pregar nessa igreja aqui não. Então, pastor Luiz, vejo que tu és profeta, viu? Deus ainda te usa, viu, meu irmão? Se você tinha dúvida disso, Deus ainda te usa, louvado seja o nome do Senhor. Mas, irmãos, esse texto que eu li aqui, que está em Hebreus capítulo 11, versículo 31, ele nos conta a história dessa mulher Raabe, uma prostituta, uma meretriz, uma mulher de vida livre ou de vida fácil. E o que é mais interessante nesse texto é a história por trás dessa história. E por que essa mulher figura aqui na palavra de Deus dessa forma? Mas para a gente entender esse texto, a gente precisa voltar um pouquinho na história da palavra de Deus, onde ele nos conta a ideia de que um dia Deus escolheu um homem para fazer dele uma grande nação. A Bíblia diz que Deus escolhe Abraão e lhe faz promessas, e promessas de que ele seria pai de uma grande multidão. E o que é mais interessante, quando Deus ele chama alguém, ele faz promessas, quando a gente olha para aquilo que Deus fala, ou para aquilo que Deus está fazendo na hora, parece algo impossível, é ou não é verdade? Porque quando Deus chamou Abraão, além de ser muito velho, e ainda não tinha filhos. Abraão era uma pessoa que estava fora daquele patamar que você olha e fala: não, esse camarada aí realmente vai ter muitos filhos, né? Porque a Bíblia diz que ele já tinha 75 anos de idade. Então, olhando para essa ideia, né, biologicamente falando, aquilo era algo impossível, louvado seja o nome do Senhor. Mas, irmãos, a palavra de Deus, ela diz que Deus chamou Abraão, lhe fez promessas, e tudo aquilo que Deus foi falando e foi fazendo ao longo da história da vida de Abraão. E a Bíblia diz que para isso então acontecer, demoraram-se 25 anos, mas de repente Deus dá um filho para Abraão, e daquele filho veio mais outros filhos, e daqueles filhos outros filhos, e a Bíblia diz então que já era uma quantidade de gente significativa, quando eles são obrigados a irem para o Egito para não morrer de fome. E a Bíblia diz aqui que lá no Egito eles ficaram por muitos e muitos anos, e dentro desses anos, alguns deles cativos, como escravos ali no Egito. Eles não poderiam ou não podiam sair dali do Egito, porque eles eram escravos ali no Egito. E é interessante, meus irmãos, que de repente Deus então chama Moisés e fala para Moisés: olha, Moisés, você vai tirar o meu povo do Egito. E a Bíblia conta, e você sabe talvez muito mais do que eu, de todos os milagres e todas as maravilhas que Deus fez para tirar o povo do Egito e levar eles em direção àquela terra que Deus havia prometido para Abraão. Deus então usa ali de poderes sobrenaturais, de coisas milagrosas para tirar o povo do Egito. E a Bíblia diz que quando o povo então sai do Egito em direção à terra prometida, e a gente olha para aquele contexto e pensa: não, está tudo muito bom, está tudo muito bem, o povo saiu do Egito e agora está indo em direção à terra prometida. Mas, irmãos, entre Deus fazer a promessa, entre Deus prometer de levar para a terra prometida,
muitas águas tiveram que passar debaixo da ponte, louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu só beber uma água que eu empolguei, irmão. Pregar aqui não é fácil, não. Eu achei que eu ficava nervoso só com o bispo aqui, eu acho que é com o senhor também, pastor Samuel. Mas, irmãos, e aí Deus leva o povo em direção à terra prometida, mas lá no percurso que eles tiveram que fazer, eles tiveram que atravessar o deserto. E a Bíblia diz que eles tiveram que ficar ali por 40 anos para aprender a dar valor àquilo que às vezes Deus estava falando e muitas vezes eles não davam. E é interessante, queridos, porque no deserto muitas vezes Deus nos leva para nos ensinar uma verdadeira lição, é ou não é verdade? Eu conheço esse deserto, eu já passei ali por 4 vezes, esse deserto literal, entre o Egito e Israel, e eu sei muito bem o que é que tem lá naquele deserto. E quando a gente fala de deserto, é algo desértico mesmo, não tem nada. Então a gente anda ali, irmãos, você não acha uma árvore para você entrar debaixo para refrescar do calor. Então é um lugar que você entra para Deus ensinar para você grandes lições, louvado seja o nome do Senhor. Mas ali no deserto, mesmo naquele deserto, muitos inimigos se levantaram contra o povo de Israel, muitos e muitos, mas todos que se levantavam, Deus ia derrubando por terra e mostrando que Ele era Deus de Israel, louvado seja o nome do Senhor. E quando ele já estava com os pés, irmãos, na terra prometida, quando eles já estavam praticamente dentro da terra prometida, que eles pensaram, não, agora acabou os problemas, as dificuldades, imagina só o que eles tiveram que enfrentar. Eles chegaram diante talvez de um dos seus maiores inimigos ou das suas maiores dificuldades, porque eles chegaram diante da cidade de Jericó, e aquela cidade de Jericó era na época a cidade mais fortificada da época. Então imagina você, eles pensavam que já estava pronto, estava dentro da terra prometida, mas ainda tinha uma muralha para conquistar, ainda tinha um povo para vencer. Irmãos, quantas vezes Deus faz promessas para a gente pensa, não, está tão fácil, está tão perto, né? Mas aquilo demora tanto, aquilo vai demorando, e aí parece que o inimigo ele vai falando no meu e no seu coração o tempo todo, isso não vai chegar, isso não vai acontecer, mas aqui é a prova de que tudo aquilo que Deus promete para mim e para você, Ele cumpre para a honra e glória do seu nome. E a Bíblia, irmãos, ali naquele lugar, Deus dá uma estratégia para eles, e a primeira estratégia que Deus dá, foi, olha, envia 2 espias lá na cidade de Jericó para olhar a terra, e eles mandaram os espias ali, e eles entraram naquela terra de Jericó. Só que detalhe, quando eles entraram ali em Jericó, a Bíblia diz que o rei de Jericó foi avisado que tinha intrusos ali, que tinha inimigos em Jericó, e aí o rei começa a procurar eles em tudo quanto é canto na cidade de Jericó, mas a Bíblia diz que eles se escondem na casa dessa mulher, prostituta Raabe, e ela esconde eles ali. Quando terminou aquela perseguição ali, eles não acharam dentro da casa, dentro da cidade, e aí eles iam partir para fora da cidade para ver se localizava aquelas pessoas que tinham entrado naquele lugar. Aquela Raabe falou, olha, eu protegi vocês, porque eu já vi falar desse Deus de vocês, aí o que o Deus de vocês tem feito. E o povo aqui de Jericó, estão todo mundo pasmo com tudo aquilo que Deus tem feito, mas eu quero fazer uma aliança com vocês aqui. Se eu realmente der proteção para vocês aqui, tirar vocês daqui com segurança, eu quero que vocês façam uma promessa para mim, que vocês vão cuidar de mim e de toda a minha família. Irmãos, e aqueles homens falaram para ela, olha, se quando nós viermos, todos os seus que estiverem dentro da sua casa, nenhum vai perecer, para a honra e glória do nome do Senhor, louvado seja Deus. Irmãos, que coisa interessante, uma mulher que a gente olhando para ela pensa, não tem saída, porque era uma mulher prostituta, era uma mulher de vida livre, era uma mulher considerada na sociedade amaldiçoada e rejeitada, mas Deus pega uma mulher daquela e ela começa a contar as maravilhas do povo de Deus para eles mesmos. Imagina você. E eles fazem a promessa para ela, não, pode ficar tranquilo, que nós vamos proteger você, se você estiver aqui. Irmãos, e foi exatamente isso que aconteceu. Quando o povo de Deus veio, toda a sua casa foi salva daquela destruição de Jericó, e foram salvas daquela matança que houve ali, e aquela conquista de Jericó. Eu aprendo 2 lições para me encerrar minha palavra aqui, que ela não vai ser muito longa. Talvez até às 10h45 eu já tenho terminado essa palavra aqui, vai ser bem rápida. Mas eu aprendo 2 lições importantes nesse texto que eu quero compartilhar com você. A primeira lição que eu aprendo aqui
é que olhando para a história de Raabe, para tudo aquilo que aconteceu na vida dela, para tudo aquilo que Deus fez na vida dela, a primeira lição que eu aprendo é que não existe ninguém fora do alcance da mão do nosso Deus, louvado seja Deus. Não tem ninguém fora do alcance de Deus. Irmãos, às vezes a gente, por ser tão falho, por ser humano, a gente olha para a situação que nós estamos vivendo, e muitas vezes a gente está orando por alguém, para que Deus possa salvar, para que Deus possa libertar, e a gente olha e fala, não, parece que não tem jeito, parece que não tem saída, mas com essa lição aqui, eu aprendo que não tem ninguém fora do alcance da mão do Todo-Poderoso. Então, se você entrou aqui hoje nessa noite, você que vem orando há muitos e muitos anos por alguém, você fala assim, Deus, parece que eu não vejo saída. Eu quero te dizer que essa pessoa está debaixo da mão de Deus. Não precisa temer, pode acreditar que na hora certa, Deus vai trazer essa pessoa para debaixo das suas asas. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, não tem ninguém fora da mão, debaixo da mão do Senhor. Não tem ninguém fora da mão do Senhor. Eu lembro muito bem, só para você ter uma ideia, o dia que os meus filhos ainda eram adolescentes, e lá em casa os irmãos conhecem os meus filhos, eu tenho 2 filhos. O filho mais velho, o Guilherme, ele é um menino assim que toda a vida ele foi muito para frente nas coisas de Deus. Eu toda a vida, pastor Samuel, eu precisei puxar o Guilherme. O senhor conhece muito bem, toda a vida. Deixa eu beber mais um pouquinho de água. Irmão do céu. Me chama para pregar de novo sem avisar, não. O Guilherme, toda a vida eu precisei puxar. Irmãos, ele vivia na igreja. Pensa no menino que vivia na igreja. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, repetia de novo nas outras semanas do mesmo jeito. Eu falava, Guilherme, para que isso tanto na igreja? Pai, mas eu gosto, eu quero estar lá, eu quero envolver com os jovens, e ele sempre envolvido, sempre envolvido, sempre envolvido. Mas em compensação, o outro filho mais novo, meu Eduardo, que também vocês conhecem, enquanto o Guilherme eu tinha que puxar, o Eduardo eu sempre tive que empurrar. Vai, Eduardo, para a igreja, meu filho, vai. Vai, pai, para que ir tanto na igreja desse jeito? Pai, meu filho, vai para a igreja, vai, você precisa tocar, e eles todos são músicos, você precisa ajudar. E ele, não, pai, tá bom, só na ceia, tá ótimo. Mas um dia, aquele jovem Eduardo chegou para mim, irmãos, ele me deu uma notícia, pensa numa notícia assim elegante, que todo pai gostaria de ouvir. Ele chegou para mim, na sua adolescência, já tinha entrado na faculdade, na verdade, e ele falou, pai, eu quero dizer para o senhor que esse final de semana, eu estou indo para Caldas Novas, passar o final de semana com meus colegas ali, na faculdade, em Caldas Novas. E eu falei, Eduardo, que bom, meu filho, eu quero te agradecer. Em primeiro lugar, você está me avisando, pela sua gentileza de avisar o seu pai, que você está indo para Caldas Novas, passar um final de semana. Agora, segundo lugar, você não vai. Irmãos, quando eu falei isso, você que não conhece o meu filho Eduardo, só para você ter uma ideia, ele é um rapaz de 2 metros de altura, pensa no tamanho do homem, do guarda-roupa que ele é, muito bonito, porque ele é a cara do pai. Então pensa num homem gigante, e aí imagina eu com 1,86 m de altura, ter que enfrentar um rapaz de 2 metros, feito um guarda-roupa. Ele falou, pai, eu vou. Eu falei, não vai? Vou, vai, não vou, vai, não vou, vai, não vou. E naquela briga toda, eu falei, você não vai. Irmãos, ele subiu para o quarto dele em cima, e eu estava com uma visita em casa, que era a professora Marlene Guerrato, de São Paulo. E ela viu toda essa cena, né? E eu lembro muito bem que ele ficou lá em cima, e passada assim 1 hora mais ou menos, ele saiu de casa, pegou o carro e saiu para a rua. E nós ali conversando do jeito que estava, ficamos. E eu fiquei conversando com aquela professora ali muito tempo, e já eram umas 9 horas, nada dele chegar. E aí a professora falou assim para mim, assim, Itamar, pastor Itamar, o senhor está preocupado com o Eduardo, né? Eu falei, estou, professora. Estou porque eu não sei se ele me desobedeceu, se ele foi para Caldas Novas, se ele está por aqui, né? E ele é muito grande, eu não dou conta de pegar ele e bater mais. Então o que eu tinha que bater, eu já bati, agora eu não dou conta mais, né? Ela pegou e falou uma coisa para mim que eu nunca mais esqueci.
E você nunca mais vai esquecer também. Ela falou: Itamar, não preocupa com seus filhos não. Deus ama eles muito mais do que você. Preocupa não. E naquela hora, irmãos, eu descansei, passou 45 minutos, não mais do que isso. Ele chegou, e como ele chegou de costume, foi lá, me abraçou, me beijou, falou: benção, pai, eu vou dormir, e subiu. E ele nunca mais falou em sair sem eu dar ordem para ele, e a coisa mudou. A partir daquele dia ele passou a fazer mais as coisas de Deus, e as coisas todas mudaram. Então qual que é a palavra que eu tenho para você? Não tem ninguém fora do alcance da mão de Deus. Hoje ele é um pregador da palavra de Deus, prega para todo lado que você quiser, sem falar o Guilherme, que prega no Brasil e no mundo todo, talvez é um dos maiores ganhadores de almas hoje do Brasil. Mas é porque, sabe o que foi? Nós soubemos ter inteligência e sabedoria, irmãos, para não pôr a casa a perder. Porque imagina, você se deixa, acabou, você soltasse a rédea ali, nunca mais você conseguiria segurar. Então a gente precisa ter um pulso firme, mas acreditar que estão todos debaixo da potente mão do Senhor, louvado seja Deus. Eu lembro um dia, não sei se o pastor Samuel lembra disso, o pastor Jeremias Pereira, que nesse púlpito aqui, ele veio trazer uma palavra lá de Belo Horizonte, e ele contou uma história que eu achei muito interessante, pastor Samuel. Isso já tem muitos anos, nem da igreja que eu era. E ele falou assim: irmãos, olha só, para você ter uma ideia, um dia eu estava ensinando a igreja que um grande advogado da cidade de Belo Horizonte ia nos visitar no domingo seguinte. Então era na quarta-feira, no culto de ensino, e eu estava falando para a igreja: irmãos, olha, o advogado é um grande homem de negócios aqui da cidade, uma pessoa muito importante, e eu quero dizer para vocês que no domingo ele vai vir aqui na igreja, mas eu queria que vocês deixassem ele muita vontade na igreja. Não se preocupa em fazer apelo, em falar com ele, deixa ele quietinho lá, né? Deixa ele quietinho lá, não fala nada com ele não, eu quero que ele fique muito à vontade. E aí o pastor Jeremias ensinou para a igreja, como é que a igreja deveria se comportar no domingo com a presença daquele advogado importante na igreja. E aí, irmãos, só que ele se esqueceu que naquele dia, um dos principais membros da igreja, que ele chamava até de bobinho, não estava na igreja, pastor. Porque toda igreja tem uma pessoa assim mais, né? Nem olha para o lado, porque senão eu vou descobrir quem que é aqui. E aí ele disse que aquele advogado chegou, irmãos, e sentou, e de repente aquele rapaz que é meio para frentão, chegou e sentou, e adivinha aonde que ele sentou? Do lado do advogado. E aí o pastor, quando viu aquela cena, falou: ai meu Deus do céu, aquele rapaz do lado do advogado não vai prestar. Mas ele não falou nada, que não tinha mais jeito de falar, e ele continuou pregando, e talvez foi uma das melhores mensagens que ele pregou naqueles dias ali. E aí, irmãos, na hora do apelo, ele fez o apelo, toda a igreja quietinha, ninguém falava nada, e aí quando de repente ele olha, aquele rapaz está lá conversando com o advogado, conversa vai, conversa vem, quando de repente, irmãos, aquele advogado deu um safanão naquele rapaz, e saiu da igreja sapateando, e foi embora com muita raiva. O pastor olhou aquilo e falou: meu Deus do céu, o que esse doido falou? O que esse rapaz falou? Mas aqueles dias o pastor não teve nem coragem de perguntar. Ele falou: se eu perguntar, eu mato esse rapaz. Eu não vou nem perguntar o que esse rapaz falou para o advogado sair daquele jeito. Irmãos, e aí a semana passou, quando foi no outro domingo, o pastor está lá começando o culto, quando de repente o advogado entra na igreja de novo e senta lá no mesmo lugar. Sentou lá, o pastor fez o culto, pregou, fez o apelo, e quando fez o apelo, o advogado foi o primeiro a levantar e lá aceitar Jesus na frente da igreja, para a honra e glória do nome do Senhor. Quando terminou o culto, o pastor Jeremias disse que chegou para ele e falou: moço, você vai ter que me responder um negócio. O que aconteceu domingo passado? Porque você parece que saiu daqui chateado, e agora você veio e aceitou Jesus. Me conta o que aconteceu. Foi: teve um rapaz que estava lá sentado perto de mim, quando o senhor estava fazendo o apelo, ele pegou e olhou para mim e falou assim: moço, o senhor quer aceitar Jesus? Ele falou: não, não quero não. Aceita Jesus. Ele falou: moço, eu não quero aceitar Jesus. Ele falou: então o senhor vai para o inferno.
Quando ele falou daquele jeito, eu dei um safanão nele e fui embora. Pastor, mas aquela semana, todo dia, toda hora, aquela palavra, o senhor vai para o inferno, o senhor vai para o inferno, o senhor vai para o inferno. Aquilo não saía da minha cabeça e só me sosseguei na hora que eu voltei para a igreja e aceitei Jesus para a honra e glória do seu nome, aleluia. As palmas louvam o Senhor, glória a Deus. Então, meu irmão, não tem ninguém fora do alcance das mãos de Deus, não tem. Eu lembro o pastor Samuel, um dia, o pastor João, onde eu congregava, era um dos vice-pastor na cidade de Jardim, ele me ligou e falou assim, Itamar, ele estava viajando, falou, Itamar, tem uma irmã da nossa igreja que perdeu um filho, e eu queria que você fosse lá no cemitério fazer o culto fúnebre. Irmãos, quando ele falou filho de uma irmã da igreja, né, e a nossa igreja era uma igreja grande, e aí eu pensei, poxa, então deve ser o filho da irmã crente, né? Uma pessoa, preparei uma mensagem, fiquei empolgado, porque eu nunca tinha falado num culto fúnebre, nunca tinha dirigido um culto fúnebre, era a primeira vez, e eu fiquei muito empolgado com aquele momento de dirigir aquele culto fúnebre, pastor Luiz. Peguei meu violão e fui para o cemitério Santana para dirigir o culto fúnebre ali, daquele filho da irmã lá da nossa igreja. Quando eu cheguei na porta do velório, irmãos, que eu vi todo mundo naquele desespero, porque pensa, tinha um velório duplo ali naquele lugar. Um velório duplo por quê? Primeiro porque o rapaz havia morrido, e segundo porque ele era desviado. Irmãos, quando eu cheguei lá, que eu ouvi aquela história, quando eu cheguei lá, que eu vi que o cara era desviado, eu falei, meu Deus, agora vai ter 3 velórios, o meu também. Porque eu não tenho palavra preparada para falar para uma família que era desviado. E eu fiquei pensando, o que é que eu vou falar? Irmãos, eu não sabia o que é que eu ia falar, e eu fiquei imaginando o que é que eu vou pregar, o que é que eu vou falar aqui nesse culto. Gente, eu estava preparando a palavra para falar num culto de alguém que morreu, mas ele era crente. Agora eu chego a primeira vez, imagina eu ter que falar num velório de quem era desviado. 3 velórios naquele dia. Eu pensei, estou morto. Irmãos, mas aí sabe o que aconteceu? Chegou a hora, deu a hora de começar o culto, eu peguei o violão e graças a Deus, Deus além de beleza, me deu um dom para tocar e cantar. E aí eu comecei a cantar, chamei todo mundo para cantar, e você não vai acreditar no que aconteceu. Naquele dia eu cantei, irmã Beth, todos os hinos da harpa. Porque eu cantava e não vinha mensagem nenhuma, eu falava, Deus, só me ajuda, porque senão eu não sei o que eu vou fazer aqui, como é que eu vou dirigir esse culto? E eu terminava uma música, eu falava, irmãos, vamos cantar outra, e puxava outra, e nós íamos cantando. Foi o velório com mais música que já aconteceu na história da humanidade. Eu só sei que numa bela hora eu estava lá cantando, eu falei, irmãos, vamos cantar agora o hino de número 33. Com tuas mãos, segura bem a minha, pois eu tão fraco sou, ó Salvador. E eu estou lá cantando, quando Deus me arrebata em espírito, em fração de segundo. Foi um negócio assim, que eu, por mais que seja crente desde que nasci, nunca vivenciei algo dessa natureza. Mas Deus me arrebatou, eu cantando aquilo ali, e me levou para o exato lugar onde o rapaz havia morrido. E quando eu contar para você a história aqui, talvez você vai saber até quem é e a história que é. Mas Deus me levou para o exato lugar, em arrebatamento de espírito, lá para a BR-153. Esse homem, um homem de uns 55 anos de idade, havia saído de casa e trabalhava vendendo produtos agropecuários nas fazendas. Então ele pegava a pampa dele cheia de produtos e saía nas fazendas para vender. E ele saiu num belo dia, e quando ele pegou a BR em direção a Goiânia, para entrar ali em algumas fazendas, ele não sabe se foi o carro dele que desgovernou, ou se foi o carro de uns pastores que estava vindo de uma convenção em Anápolis. E os pastores bateram o carro no carro dele, e todos os pastores morreram. E eles eram ali de Morrinhos, e o rapaz que morreu, o homem que morreu, do carro também, ele era vizinho da igreja. A sua mulher era crente, seus filhos eram crentes lá da igreja, e o irmão, que era desviado, bateu no carro dos pastores, o carro dele voou e caiu dentro do despenhadeiro. A polícia chegou, olhou o povo todo morto ali e falou, o cara fugiu com outro carro. Pegaram o povo e levou
para fazer o velório. E Deus me mostrou aquele homem lá no momento em que ele estava agonizando para morrer, ali no precipício. Irmãos, e aí Deus falou para mim, fala sobre João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí Deus fez eu lembrar daquela história dos homens que foram pregados na cruz do Calvário junto com Jesus. Quando um virou para Jesus e falou assim, olha, desça da cruz, salva a ti e a nós também. Mas o outro falou para Jesus, rapaz, você nem mesmo teme a Deus estando na mesma situação. E aí ele virou para Jesus e falou, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E a Bíblia diz que Jesus virou para ele e falou assim, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, para a honra e glória do nome do Senhor, aleluia. Meu irmão, e aí aquele momento Deus me mostrou e falou, fala sobre o meu grande amor. Irmãos, e aí naquele momento eu peguei e comecei a olhar aquela situação, porque, queridos, imagine você comigo, alguém que é desviado, que está agonizando para morrer em algum lugar, qual que é a única coisa que ele pensa? Me fala. A única coisa que aquele homem pensava, na mãe dele dizendo, meu filho, você precisa voltar para os caminhos do Senhor. É a única coisa que ele lembrava da mulher dele dizendo, meu bem, você precisa voltar para a casa do Senhor. Ou os filhos dele dizendo, pai, o senhor precisa ir para a igreja. Irmãos, e naquela hora ele teve um encontro com o Senhor ali, e Deus salvou a sua alma, louvado seja Deus. E aí eu peguei ali naquele momento, comecei a falar, e eu lembro como se fosse hoje, era o velório do senhor, ele chamava Francisco. Eu falei, irmãos, olha, eu vou dizer uma coisa para você, que diante de Deus, sem medo de errar, o Francisco está na glória com o Senhor. E contei aquela visão, aquele arrebatamento de espírito que eu tive, e todo mundo, irmãos, começou a olhar um para o outro e achar aquilo coerente. E aí o espírito de velório acabou naquele lugar na hora. Porque aquele povo que estava ali chorando, porque não tinha salvação, olharam para ele e falaram, não tem jeito, ele morreu, foi para o inferno. Não, mas Jesus na última hora conseguiu fazer alguma coisa para que ele pudesse ter tempo para se reconciliar com o Senhor, louvado seja Deus. Então, meu irmão, não existe ninguém que esteja fora do alcance da mão do nosso Deus, louvado seja Deus. Quando eu olho para a história dessa mulher aqui, a Raabe, eu olho para a história dela e eu imagino, queridos, eu olho para isso e vejo, não tinha solução, não tinha saída. Se você olhasse para ela, não tinha, porque ela era uma mulher rejeitada, ela era uma mulher amaldiçoada e, consequentemente, a sua família também. Mas Deus entrou na jogada, e quando Deus entra na jogada, as coisas mudam, o decreto muda, a lei muda, e Deus entrou e eles escaparam do laço do inferno, louvado seja Deus. A segunda coisa que eu entendo nesse texto aqui, meus irmãos, além, é claro, de que não existe ninguém fora do alcance da mão de Deus, é que há recompensa para todas aquelas pessoas que entendem esse chamado de Deus, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Essa mulher, irmãos, imagina você, eu vou contar um pouquinho da história, fora da Bíblia, para você entender um pouco. Raabe, ela foi tirada aí de Jericó e levada para o arraial dos judeus. Quando ela vai para o arraial dos judeus, irmãos, imagina a consciência dessa mulher. Imagina a consciência dela ali, porque ela era considerada uma mulher rejeitada ainda, amaldiçoada. Talvez ela não sentia na mesma hora que ela tinha sido perdoada, mas então imagina ela andando ali dentro do arraial dos judeus, dos hebreus, como é que ela se sentia? Mas Deus tinha preparado algo ainda mais surpreendente para essa mulher. Um dia ela andando ali no arraial dos judeus, ela olha um rapaz muito bonito de longe, irmãos, olhou para um cara que chamava Salmão, era um príncipe de Israel. E ela olhou para ele, o cara era bonitão, igual o pregador aqui, só para você ter mais ou menos do naipe, era muito bonito. Ela olhou e se apaixonou por ele na hora. E detalhe, ele olhou e se apaixonou por ela na hora. Foi amor à primeira vista. E a Bíblia diz que eles se casaram. Raabe se casa então com um príncipe de Israel chamado Salmão. E eles casaram, tiveram um filho, e o filho chamava Boaz.
Talvez você até tenha lido esse nome na Bíblia. E Boaz, ele cresce, casa com uma mulher chamada Ruth e tem um filho chamado Obed. E Obed casa, tem um filho chamado Jessé. E Jessé cresce, casa e tem um filho chamado Davi. Então essa mulher Raabe, irmão, sabe qual foi a recompensa dela? Não só de fazer parte do povo escolhido de Deus, como ela se torna bisavó do rei Davi. Portanto, uma das 5 mulheres que faz parte da genealogia de Jesus. A recompensa que Deus dá para aqueles que entendem o chamado para entrar, para fazer parte da fileira daquele povo que vai morar na glória. Louvado seja o nome do Senhor. Você acredita que Deus tem preparado para você algo extraordinário? Deus tem preparado. Às vezes você tem chegado numa situação que você olha, fala, não, parece que eu não vejo nada acontecer, parece que as promessas que Deus já fez, elas não vão acontecer. Queridos, elas vão acontecer, estando você vivo ou estando você morto. Elas acontecem de qualquer maneira, porque a maioria das promessas que Deus fez para Abraão, elas estão cumprindo na sua vida hoje, por causa da promessa que Deus fez a Abraão. Então existe recompensa para todos aqueles que aceitam Jesus e fazem parte desse povo que vai morar na eternidade. Louvado seja Deus. Vamos ficar de pé, meu tempo já acabou, eu quero orar por você nesse momento. Glória a Deus. Eu quero aproveitar essa oportunidade, você que entendeu que você não está fora do alcance da mão de Deus. Talvez você entrou aqui hoje, você é uma pessoa que está desviado, você é uma pessoa que está longe dos caminhos do Senhor, ou mesmo você que às vezes é crente, mas está sentindo que está afastado por algum pecado que tirou você da presença de Deus. Eu quero fazer um convite todo especial para você. Saia do seu lugar agora e nós vamos fazer uma oração aqui para Deus devolver para você a alegria da salvação para o seu coração. E eu quero chamar você, saia do seu lugar, venha correndo para cá para o altar e nós vamos estar orando e Deus vai trazer de novo a alegria para o seu coração. Tem alguém? Vem aqui na frente que eu quero orar. Glória a Deus, glória a Deus. É noite de salvação, é momento que Deus está falando no meio da igreja. O anjo do Senhor está andando à procura daqueles que abriram o coração para a palavra nessa noite. Você viu aqui, você entendeu, você aprendeu aqui que não existe ninguém fora do alcance da poderosa mão do Senhor. E há recompensa para aqueles que se levantam, que se posicionam, aceitando a Jesus como Salvador. Está vindo aí a primeira pessoa, é isso? É, que maravilha. As palmas, irmãos, louvam ao Senhor, porque tem uma vida para o Senhor nessa noite, glória a Deus. Eu sei que tem mais pessoas para o Senhor aqui nessa noite, eu sei disso. E nós vamos esperar você pelo menos mais 1 minuto aqui, para que você receba essa alegria da salvação, de estar na presença do Senhor. Venha correndo, venha para cá. Mais alguém para o Senhor? Se Deus está falando com você, saia do seu lugar, vem aqui. Glória a Deus. Como é que é o nome da senhora? Carmelita, nome muito bonito. Tem uma Carmelita aqui, não é Carmita, né? Tem a Carmelita também, mais uma Carmelita aqui, para a honra e glória do nome do Senhor. Igreja, pastor, posso orar? Igreja, levanta a sua mão e vamos orar, abençoando a irmã Carmelita e pedindo a Deus que escreva o seu nome no livro da vida. Eu tenho certeza que a partir de hoje, uma nova história, uma nova página vai ser virada na vida da irmã Carmelita, porque Deus estará com ela a partir de agora, aplanando os seus caminhos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai Santo, obrigado mais uma vez por essa oportunidade de estarmos aqui na Tua casa. Obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo Teu povo. Deus, a Tua palavra encontrou guarida e eu quero louvar ao Senhor por isso. Deus, e todos aqueles que estão ouvindo a Tua palavra através da